Olá, tudo bem? Aqui é o professor Juscelino Aquino, retomando os nossos estudos sobre literatura, né? Se você está fazendo o nosso curso, então quer dizer que você fez a opção pelo melhor curso, né? Que é o nosso curso Replay. Então venha com a gente. Na aula de hoje, nós vamos fazer um apanhado, um comentário sobre as escolas literárias no geral. Vamos fazer uma macrodivisão e em seguida partiremos para a nossa primeira escola, para o nosso primeiro período literário, né? Então vamos lá. Eu quero que você olhe para essa nossa apresentação aí e dê uma olhada que existe uma macrodivisão. De um lado temos a era colonial e do outro a era nacional. Juscelino, o que é isso, né? Por que essa divisão? Por que esse momento? E lá embaixo, ali, você vai encontrar um período de transição. É fácil, é simples e tente entender da seguinte forma. Nós temos uma literatura feita no Brasil, uma literatura no Brasil, uma literatura do Brasil. A literatura no Brasil é uma literatura que não tem as características de uma brasilidade. Esse texto, essas produções desse intervalo de tempo, eles não têm propriamente um caráter nacional. Ele não é made in Brasil. Então, esse período nós vamos chamar de era colonial. Esse intervalo de tempo vai desde a chegada do europeu aqui, desde a invasão cabralina até o século XIX, quando vai se formar aqui no Brasil um projeto consciente de nacionalização, inclusive da arte. É onde o Brasil toma sua independência política. Logo em seguida, da independência política, vai começar uma era, uma escola, um período que nós vamos chamar de era nacional. A partir desse momento, do século XIX, ainda na primeira metade, os autores agora, com esse projeto consciente de nacionalização da arte, vão criar uma literatura independente do que era feito na Europa, né? Então, a era nacional. Fazendo essa macrodivisão, a gente vai começar justamente agora, na nossa aula, nós vamos ter justamente esse momento. Um período chamado de quinhentismo. O importante saber sobre esse período, primeiramente, é que não é uma escola literária. Professor, como assim? Não entendi, não é uma escola literária. A escola literária é quando autores estão imbuídos dentro de um mesmo projeto, com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo. Eles sofrem a mesma influência artística. Esse intervalo de tempo que vai, né, de 1500 até 1601, esses 100 anos, os textos produzidos nesse período não têm a intencionalidade artística, onde os autores não têm esse manto sobre eles que os levam a fazer uma produção de arte. Esses textos têm finalidades outras, diferentes da literária. Eram textos que tinham outros objetivos. Esse intervalo de tempo entre 1500 e 1601, essa data especificamente de 1500, é a data da famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Caminha veio como um correspondente, um olheiro. Dom Manuel não mandaria, né, sua esquadra sem mandar alguém para oficialmente correspondê-lo e dizer o que se tinha acontecido. Nesse intervalo de tempo de 100 anos, os textos, assim como essa carta, eles pretenderão satisfazer a curiosidade dos europeus em relação à terra recém-descoberta. Caminha veio justamente na esquadra que chegou e aportou aqui no Brasil, ao descobrimento do Brasil, onde ele presenciou. O que se percebe nesse texto, por exemplo, é o susto que nós temos, o susto que o europeu tem ao chegar aqui. Dentro desse contexto histórico, que é o século XVI aqui no caso, né, a Europa estava florescendo com o famoso Renascimento, produções artísticas de alto nível, o classicismo em Portugal, as produções camonianas. Portugal era um país que nesse momento, nesse intervalo de tempo, era ponta de lança. Portugal conseguiu, por várias forças históricas, geográficas, econômicas e sociais, a ser pioneiro, a sair primeiro nessa corrida ultramarina. Nessa utilização de tecnologias náuticas, uma centralização política, uma localização geográfica favorável, foram fatores que levaram Portugal a esse pioneirismo. É de 1498 a famosa viagem de Vasco da Gama, aquela que serviu de tema e mote para os trabalhos camonianos do principal livro de Camões, que é o Livro dos Lusíadas. Esse intervalo do século XVI é um período de grande prosperidade. É um período de grande corrida e um país pequeno, geograficamente falando, em relação a outros na Europa, se destacou, no caso aí, o Portugal. Nós vamos ter, então, nesse intervalo de tempo, desses 100 anos, as grandes navegações. É algo que eu posso destacar no cenário econômico, mas também aqui no cenário, que eu posso assim dizer, no cenário político, nós teremos, no cenário econômico, eu posso destacar o ciclo do pau-brasil.
Foi a primeira matéria-prima encontrada para ser explorada, né? A primeira objetivo de exploração dos europeus foi justamente esse ciclo. É importante eu destacar que nesse intervalo de tempo, como eu disse anteriormente, entre 1500 até 1601, vem para o Brasil em 1534 a famosa Companhia de Jesus, formando assim um outro tipo de produção de texto, voltada a essa para a catequese dos índios. Vamos lá, professor, eu queria entender quais eram as características desses textos produzidos nesse intervalo de tempo. Olha só, me acompanha aqui. Essa literatura, ou seja, nós vamos chamar de literatura um conjunto de obras desse período. Essas produções desse período, eles tinham uma intenção informativa. Era satisfazer a curiosidade do homem europeu do que se tinha descoberto. Quem era, que terra era essa? Quem eram esses povos? Como se organizavam? Se tinham fé, se tinham reis, se tinham leis? Era um dos objetos de curiosidade. Essa carta, que está aí a fotografia para você dar uma olhada, a carta que tem 14 páginas, era justamente prestando contas. Esses textos, na sua maioria, são descritivos. Eles tinham a descrição por finalidade. A informação era o cerne desse tipo de livro. Daí ser chamado literatura de informação. Conjunto de textos que visavam a informar o homem europeu. Uma das características óbvias de um texto informativo que visava dar notícia tanto da terra quanto do índio, contava com uma descrição excessiva. Uma descrição principalmente do comportamento do nativo e da terra recém-descoberta, a paisagem geofísica, as riquezas naturais, que o Brasil, desde a Carta do Caminho, já anuncia. Nós temos, então, a chamada literatura de informação, que vai desde a descrição da paisagem geofísica ao comportamento dos nativos. Eu trouxe aí um fragmento de texto para que você perceba como na Carta do Caminho ele descreveu e o susto antropológico que ele recebeu ao se deparar com uma cultura totalmente diferente da sua. Ele, homem europeu, limitado, com a Idade Média na cabeça, chega aqui e encontra um povo completamente diferente do seu e assim ele faz a descrição do texto. A feição deles é serem pardos. O índio não tinha assim uma cor diferenciada da dos europeus, né? Um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Os cabelos deles são corredios, o europeu estranhando aquele cabelo liso do índio, e andavam tosquiados, de tosquia alta, antes do que sobrepente, de boa grandeza, rapados todavia por cima das orelhas. E andava pegada aos cabelos, pena por pena, como uma confeição branda, como, de maneira tal, que a cabeleira era muito redonda e muito vasta, e muito igual, e não fazia míngua, mas lavagem para levantar. Nesse texto se percebe que o Caminha descreve, a aparência do índio e o susto que ele levou com relação à inocência do índio por andar nu sem demonstrar qualquer tipo de constrangimento. Temos um outro fragmento onde na mesma carta o Caminha descreve agora a terra. Esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela. Isso mostra como os europeus já sabiam que na América tinha ouro e prata. Obviamente os espanhóis já tinham encontrado ouro e prata no seu quinhão, os portugueses também já vinham com essa notícia. Ele diz, contudo, a terra em si é de muitos bons ares, frescos e temperados, como os de Entredouro e Minho, porque nesse tempo de agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento de nossa fé. Eu percebo agora nesse segundo fragmento da carta lá, a famosa carta de 14 páginas, que o Caminha, no primeiro momento em que lemos, descreve a figura do nativo e agora a paisagem geofísica, dando notícia que até então não se tinha encontrado ouro, mas percebendo ainda que a terra tinha uma riqueza a ser explorada,
uma terra que dá tudo por bem das águas que possui. Caminha já reconheceu a capacidade, a potencialidade hídrica que o Brasil possui. Nós temos, então, nesse tipo de texto, um texto obviamente descritivo, um texto que visa a informação, daí afastar-se do conceito que a gente mais entende de arte, literatura e arte, se afasta um pouco disso e é um texto informativo. Então, nós temos também um outro tipo de produção. Em 1534, chega ao Brasil uma semente, como disse aqui o Caminha anteriormente, que vem plantar aqui a fé cristã católica, a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus que veio com uma missão, não só de catequizar os índios, mas de fortalecer a fé dos colonos. Ela chegou e se deparou com um cenário desafiador. É levar aos índios justamente a palavra de Deus. É óbvio que isso tem um pouco de dificuldade por conta da questão antropológica, uma questão cultural. Como falar para os índios sobre a complexidade, né, da história cristã? Nós teremos a famosa literatura dos jesuítas, que também é informativa no geral, mas ela era voltada para a catequese dos índios. O Anchieta desenvolveu um chamado teatro pedagógico. O teatro pedagógico era um teatro em que visava, pela ação dos personagens e a mensagem do texto, doutrinar o índio dentro da visão cristã católica. Nós vamos ter, por exemplo, a poesia de devoção, onde o nosso colega José de Anchieta, na sua produção também, faz uma poesia de alta devoção cristã. Nós vamos ter, dentro desse teatro pedagógico, um teatro vicentino. Lembra do Alto da Barca do Inferno? Você já ouviu falar? É um teatro maniqueísta entre bem e mal, onde os personagens, o anjo e o diabo, têm comportamentos diversos. O anjo não dança, o diabo dança. O anjo não fuma, o diabo fuma. O anjo não faz curandeiragem, o diabo sim. O anjo anda vestido, o diabo anda nu. Era uma forma de... E no final o anjo vai para o céu e o diabo para o inferno. Dentro desse teatro pedagógico do José de Anchieta, desse teatro maniqueísta, era uma forma de, através desse teatro, passar uma mensagem sobre valores cristãos que o padre defendia. O padre também percebeu que só domina um povo quem conhece sua cultura. Então, o padre também é responsável pela primeira gramática do Tupi-Guarani, José de Anchieta. Galera, então nós temos esse primeiro momento, os primeiros 100 anos da história do Brasil, conta com essa produção, a literatura de informação e a literatura dos jesuítas. Uma visava informar a metrópole sobre o que se tinha descoberto. A outra tinha por objetivo a catequese do índio e o fortalecimento da fé do colono. Essa foi a nossa aula de hoje sobre quinhentismo. Fique com Deus, um grande abraço. Eu acredito que todas as forças concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu nome é Gás, eu estou vazando. Sucesso, galera!